Hoje eu vou falar de um tema dos que eu mais gosto, de inteligência artificial, e como é que tu pode colocar ali na prática no trabalho, no teu escritório, na tua empresa e como trazer um resultado de fato. Não ficar fazendo imagem, vídeo, não. Algo realmente no trabalho. Tu quer fazer um material tipo esse? Um material de infográfico, com várias informações de movimentação e receita compilados, ou uma apresentação comercial, uma apresentação de resultados, com diversas informações em que você não precisou fazer nada. Muito simples, rápido e você no comando. Então, deixa eu te explicar o que que é isso tudo que tu viu. Isso, na verdade, é um resultado da ferramenta chamada Notebook LM. É uma IA do Google que ela faz cruzamento de informações, ela captura fontes, ou seja, materiais, links de internet, PDF, planilhas. Tu pode colocar tudo junto e ela cria muita coisa. Para mim, pensando na visão de trabalho do nosso dia a dia, para mim essa é uma das melhores ferramentas e ela está evoluindo cada vez mais no Google, ela é do Google. E todo esse recurso que eu estou te mostrando é de uma conta gratuita do Google, você não precisa nem pagar. Você pode usar talvez 5, 6 vezes por dia, mas te traz um resultado muito legal. E é muito simples de usar. Então vamos começar aqui com o básico, como é que tu chega nesse tal de Notebook LM e vou te mostrar realmente o que que é o tal do tijolo doce que eu criei aqui e como é que a gente chegou naquele material. Mas é muito legal que conforme eu vou falando aqui, vá pensando no seu modelo de negócio, na sua empresa. Eu vou compartilhar alguns casos diferentes aqui que você pode adaptar para o seu modelo de negócio. E coloca aqui nos comentários que a gente pode trocar também uma figurinha, como a gente diz, né? Pode trocar uma ideia, pode também trocar sugestões. Então, como é que a gente chega nesse tal de Notebook LM, né? Primeiro, você vai entrar no seu Google, na sua página de navegação, enfim. Você vai clicar aqui na bandeja de serviços aqui nos quadradinhos no canto direito superior, tá? E aí, se você rolar lá para baixo, vai ter esse íconezinho branco aqui, ó, que parece uma orelha, uma onda. Eu não entendi muito bem o que que diz isso, tá? Mas o nome é Notebook, ou Notebook LM, ou Notebook LM. Quando você clica nele, ele já abre o teu Notebook LM, certo? Simples assim, aqui já tem alguns modelos para você dar uma brincada, dar uma olhada. Aqui então vamos começar com o primeiro exemplo, tá? Já pensando que você trabalha no escritório, você trabalha com planilhas, tá? O que que eu fiz aqui? Eu criei a empresa Tijolo Doce, ela não existe, é tudo fictício. Qualquer número que você estiver vendo aqui foram planilhas criadas por IA para esse conteúdo. Então, os nomes das empresas transportadoras, o nome da empresa Tijolo Doce não existe, certo? São todos dados fictícios, mas para a gente poder usar nesse exemplo. Então, o que que eu fiz? Eu pedi para a IA, o Google Gemini, depois a gente vai ter um curso sobre o Google Gemini, que é ó, uma maravilha. O que que ela faz aqui, tá? Eu pedi para ela criar uma planilha, tá? Pensando em logística, ou seja, quantas cargas movimentou, qual carga e nome de transportador. Ou seja, eu quero uma informação de movimento, certo? Aí eu pedi para ela criar outra planilha falando em grana, receita. Então tu tem dois materiais bem diferentes, tá? Tu tem eu recomendo tu usar o Google Planilhas para essa finalidade, tá? Não use o Excel, use o Google Planilhas, porque o Google LM ele ainda está com alguns problemas de massa de dados. Eu explico o que é esse tal de massa de dados mais adiante. Então aqui eu tenho uma planilha de receita. O que que eu quero fazer? Eu quero que o Notebook LM ele combine esses dados e traga cruzamentos para mim e apresente isso como um relatório de resultados. Qual foi a simulação aqui? Eu trabalho na empresa Tijolo Doce, que o foco é vender tijolo doce, né? Eu gosto de doce e lembrei de doce, né? Coisa de gordo, né? Mas eu criei esse material e eu quero fazer uma apresentação de resultados para a área comercial, para o meu diretor, para o meu gerente, enfim, né, apresentando valores, movimentações. Então, eu estou pegando várias informações, eu estou pegando movimento, eu estou pegando receita e eu quero combinar tudo, certo? Isso é apenas uma pequena parte do potencial da ferramenta. Então, o que que eu fiz? Criei duas planilhas diferentes com o IA, como eu mencionei, não existe nada. Mas olha que legal, aqui pensando como se fosse numa área de empresa de controle de estoque, produtos, né, e tal. Aqui ela já criou quando foi feita a data de venda,
quando foi feito, qual o meu tipo de produto, quantidade, o preço unitário e o total da receita. Então vamos pensar assim, ó, eu tenho grana e tenho movimento. Algo nesse sentido. Quando eu entrei na ferramenta do Notebook LM, o que acontece? Para o Notebook LM, primeiro você tem que fornecer as fontes, ou seja, quais são as informações que ele tem que analisar. Sempre pense no Notebook LM ou qualquer IA, isso é uma dica que funciona muito bem, que é como se fosse um novo funcionário da sua empresa que não sabe, não tem a mínima ideia do que é o teu negócio. Tu tem que treinar ele do zero, você explicar tudo no detalhe. Se você usar essa regra para qualquer IA, você vai sair com os dois pés na frente. É uma dica que eu levei muito tempo para aprender e hoje me ajuda muito. Então, minha banda de música, para criar clipes de música, criar outros materiais, podcast virtual, enfim. Então, tem muita coisa que isso te ajuda, tá? Então, o que tu vai fazer? Aqui no canto esquerdo, você pode simplesmente digitar no Google, se você quiser digitar, por exemplo, fontes de sites sobre a guerra dos Estados Unidos e Irã, um cenário triste que está acontecendo. Eu tenho um case aqui para poder mostrar sobre isso, tá? Mas você também pode adicionar fontes de dados, tá? Que é o que a gente quer fazer aqui, né? A gente quer adicionar informações aqui, no caso as planilhas, para ele poder cruzar esses dados e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu quero adicionar, por exemplo, um PDF, um link de site e tal. Eu vou clicar aqui em adicionar fontes, ó, no lado esquerdo aqui, ó, adicionar fontes. Agora eu lembrei que tinha que botar o mouse aqui na gravação, a ponteira, para ficar mais fácil para você, né? Então, aqui, ó, se tu digitar, por exemplo, pesquisa novas fontes na web, é a mesma coisa que digitar no Google Search, ali no pesquisa Google. Ele vai pesquisar vários sites e vai juntar essas informações para alguma pesquisa tua, tá? Mas aqui você pode enviar arquivos, por exemplo, fazer o upload de um PDF, pegar links de vídeo no YouTube e vir. Vídeo no YouTube ele só funciona legal se for um vídeo que nem esse que você está fazendo, que eu estou falando, tá? Porque ele transcreve a minha fala em texto e entende o que eu falo. Se tu pegar uma cena só que não tem uma pessoa falando, não vai funcionar, tá? E aqui eu vou mirar o Drive, tá? O Drive, qual é a forma? É de você botar uma planilha dentro do Google LM, certo? Então, quando você clica no Drive aqui, você vai buscar aqui as planilhas que você tem no seu Drive do Google. Então, é muito bom você usar full Google para poder misturar as coisas. Aqui está a planilha, então eu tenho a planilha de vendas que eu criei com o IA e a planilha de movimentação. Então, eu posso segurar o Ctrl e selecionar as duas, né? Posso selecionar uma por vez, enfim. Aí eu coloco aqui no Insert, né, de inserir. Beleza. Quando eu faço isso, elas vão aqui para o lado esquerdo, ó. Pode ver que ela ficou com o ícone verdezinho aqui como planilha. Aí aqui um ponto muito importante, tá? Se você fizer o notebook ele subir uma planilha gigante, que tem várias colunas, linhas e tal, uma massa de dados, ele vai dar erro e não entende, porque ele não é um BI ainda. Então ele não vai entender. Porém, se você resumir esses dados como uma tabela dinâmica, por exemplo, eu tenho uma planilha gigante com, sei lá, 10 mil linhas. Mas se eu criar uma tabela dinâmica, ou seja, um resumo daquela minha planilha só com as informações que eu quero, aí tu consegue colocar e cruzar. Então pense sempre assim, no Notebook LM eu não vou usar uma planilha gigante de 10, 5 mil linhas, eu vou usar uma tabela dinâmica. Mas claro, exclua a massa de dados. Tu tem que ter uma planilha com um resumo dos dados. Vou dar um exemplo como a gente mostrou antes. Aqui mesmo, claro que pode muito mais linhas, considere talvez 300 linhas, que nem esse exemplo aqui, ou que nem ela aqui. Então você pode usar bastante dados, mas como se fosse uma tabela dinâmica, não use uma massa de dados, por exemplo, um relatório de que nem aqui um relatório de venda de um ano que deve ter dessa empresa que eu simulei. Baseado nessas vendas aqui, ela pode ter talvez 5 mil linhas. Aí não vai funcionar. Tá? Então pense dessa forma. Na data desse vídeo, está funcionando assim, mas daqui a um tempo já vai poder subir um planilhão do Excel, acredito. Tá? Então, isso é importante para você trabalhar com planilhas no Notebook LM, tá? Porque no início eu ouvia muito, não dá para usar planilha. Dá, mas é dessa forma, por enquanto, certo? Então, estamos lá no tijolo doce. Qual é a mágica do Notebook LM? Primeiro, o prompt, né? O prompt é o comando que você vai mandar. Aqui, quando você lança os dados, a planilha, eu estou usando só planilha aqui, por exemplo, ele vai fazer um resumão. Esquece isso, não dá bola, tá? Ele vai te dar até algumas sugestões, se tu quer perguntar algo sobre esses materiais, tipo como se fosse o Google Gemini, esquece, não é o foco. Aqui não é o que vale a pena.
O que vai valer a pena são esses botãozinhos legais no lado direito. É esses caras que vão trazer o resultado no Notebook LM. Então, o que a gente vai fazer? Vamos falar rapidinho o que é cada um, tá? Resumo em áudio. Aqui, a IA vai converter para um formato de áudio e vai fazer um podcast com duas pessoas conversando sobre o teu material. Elas vão debater, certo? Então, vou dar um exemplo. Quando eu clico aqui, se eu clicar só em cima do resumo do áudio, se eu clicar aqui em cima do botão, não faz isso, porque a IA vai fazer o que ela quer, não vai entregar. Ela vai te entregar um material ruim, tu já vai desistir, não vai usar. Tu tem que clicar aqui no lapisinho do lado direito, ó, no lapisinho de editar, e é aqui que a mágica acontece. Primeiro, tu vai escolher o formato do áudio, então, eu quero um debate, eu quero uma crítica, eu quero um resumo, eu quero uma análise detalhada. Eu sempre sugiro você fazer ou debate, ou uma análise. Pense como se você estivesse escutando um podcast no Spotify. É mais ou menos isso aí. E eu vou te mostrar um exemplo desse resultado aqui, quanto fica legal, tá? O idioma, por que você clica no lápis? Para ele escolher o idioma, porque se você clicar direto no botão lá, ele vai gerar em português de Portugal, em inglês, então não vale a pena. Então tu escolhe aqui o português Brasil, ó, pode ver que tem português Brasil. Adote essa dica para todos os outros botãozinhos, tá? Sempre escolha o idioma português Brasil. A não ser que você tenha que fazer uma apresentação internacional, né? Você tem um fornecedor, um cliente internacional. Aí é válido. Aqui você pode escolher a formatação do texto, né? Se ele é curto, padrão, longo e tal. E aqui você vai descrever o que ele quer que faça no áudio. Vou dar um exemplo. Quando você gera um áudio desse formato, ele fica gravado aqui, ó. Ver comando personalizado. Ó. Isso aqui você pode reaproveitar conteúdo gerado, tá? É o famoso prompt. Ó. O que eu pedi no meu áudio? Crie uma apresentação de resultados, tá? Da empresa chamada Tijolo Doce. Eu não sei de onde eu tirei esse nome, eu acho que é porque eu estava com fome antes do vídeo, tá? Cruzando os dados de receita e transporte. Então, eu tenho uma planilha de receita e tenho uma planilha de movimentação e transporte. Informa as transportadoras que me trouxeram as cargas, as mercadorias. Mencionado nas fontes em planilha. Então, o Notebook LM trabalha com fonte. Fonte nada mais é do que os arquivos que tu colocou ali nele para ler. Leia dessa forma. Aí aqui eu posso dizer também como é que ele vai conduzir a fala. Eu quero que seja uma ação mais educada, eu quero seja uma fala mais divertida e tal. Quando você faz isso, ó, aqui esse é o comando do texto, né? Você vai escrever como é que você quer. Quando você escreve que bota gerar, ele vai gerar o áudio. Então ele leva às vezes uns 10, uns 5 minutinhos, 4, porque é grande. Vamos escutar o resultado? Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu confesso que estou super animada com a nossa análise de hoje. Eu também estou. É um tema fascinante e bem diferente do usual, né? Pausei aqui. Olha a qualidade da voz. Não está parecendo mecânica, ao meu ver, né? Parece ser muito legal. E você pode até criar podcasts aqui sobre assuntos. Por exemplo, você pode pegar e criar sobre notícias sobre moda e tal, e botar para IA ler aquelas notícias tuas e transformar num podcast, ó. Uma dica. Com certeza, a nossa missão hoje é bem única. Nós vamos pegar duas planilhas cruas, tipo dados brutos mesmo, da primeira semana de março de 2026. Isso, do dia 2 ao dia 8 de março. Exato, e o objetivo é transformar esses números numa apresentação executiva de altíssimo nível. O vídeo é longo, tá? Mas você pode clicar aqui no direito, baixar, mas é só para tu sentir qual é o resultado. Então, aqui foram falados alguns dados, olha aqui, ó. Ela leu 2 de março até o 8 de março. Então, qual é o poder da IA? Ele pega as bases, ele cruza os dados e entrega o resultado que tu quer de uma forma muito legal. Sabe uma dica muito boa que você pode fazer? Eu estou usando isso para estudar, por exemplo, inglês, outros idiomas, espanhol e tal. Mas você pode também subir o PDF de um material seu. Vamos supor que você tem um portfólio de negócios para apresentar para sua empresa, ou um curso de idiomas. Eu disse, esse aqui é o meu book de venda, esse aqui é o meu material, é a minha apresentação. Coloca o upload aqui e bota o áudio para ele ler o teu material. Vai ser muito legal porque vai ter uma visão de como se fosse uma outra pessoa lendo o teu material e tu vai começar, eu nunca tinha percebido isso. Pô, legal. É como se fosse uma crítica construtiva, um benchmark. Então, é muito bacana, é muito bacana.
E aí ali é um exemplo do recurso de áudio. Você pode, conforme você clica aqui no lápis e dá o comando, você direciona o que é a conversa. Por exemplo, ali eu tenho a planilha de receita e movimentação. Eu posso colocar, eu quero que você fale só sobre receita. Eu quero que você fale só sobre movimentação. Quais são os top 5 em movimentação? Quais são os top 5 em receita? Eu quero que você me diga qual é o produto que está me dando menos valor. Sabe? É como se você tivesse um analista de dados trazendo de forma verbal para você o conteúdo. Então, use ele como apoio, como seu auxiliar. Depois a gente tem a apresentação de slides. Esse, para mim, é um dos melhores também, tá? Mesma regra, você vai clicar no lapisinho aqui, tá? E aí você vai escolher o idioma, nunca esqueça disso. Bote o idioma português Brasil, tá? Você pode escolher o padrão duração curto ou padrão. Eu sugiro você botar padrão, tá? E aqui no texto, você também faz o mesmo prompt ou comando. Você pode criar um padrão, por exemplo, de criar o teu comando, prompt, e salva no e-mail para ti mesmo. Bota no e-mail e manda para ti mesmo, só para tu ter esse prompt gravado, ou bota num caderno de notas, enfim. Tá? E aí tu vai melhorando ele conforme vai sendo o resultado. Vou dar um exemplo do comando que a gente deu. Ó. Cliquei aqui em ver comando personalizado, olha lá. Crie uma apresentação de resultados. Aqui é uma parte importante, tá? Quando você falar em apresentação de slides, é bom você dar o direcionador para a inteligência artificial de como que você quer esse visual. Pode ser uma apresentação de resultados, pode ser uma apresentação pitching de vendas, né? Você pode apresentar, por exemplo, eu quero uma apresentação de marketing, eu quero uma apresentação de vendas, eu quero que enfatize e destaque os meus produtos para um novo fornecedor, um novo comprador, enfim. Diga como você quer realmente essa apresentação, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Coloquei como uma apresentação de resultados. Então, quando é uma apresentação de resultados, vai focar muito em números, né? Vai trazer highlights de números, né? Destaques para os números e pontos positivos, negativos e tal, né? Coloquei o nome da Tijolo Doce, cruzando os dados de receita e transporte e tal. Nada muito diferente do áudio, tá? E aí aqui entra uma coisa legal. No estilo visual, ou seja, como você quer que seja visto, você pode orientar ela, você pode subir aqui nas fontes, por exemplo, aqui no lado, imagens da sua empresa ou imagens dos seus produtos, fazer o upload, né? Se você tem um site, bota só o link do teu site, melhor ainda, tá? E aqui você pode dizer, ó, eu quero que use as imagens da minha empresa ou do meu PDF e tal, da fonte tal, na apresentação. Então ele vai pegar essas imagens e vai jogar para o visual da apresentação, vai ficar com a identidade da tua empresa, do teu negócio. Por exemplo, tem uma foto tua, tu é um professor de idiomas, bota a tua fotinha ali, ele já vai cruzar, fazer umas coisinhas bonitas de visual e tal. Então, aqui eu coloquei, ó, eu quero que crie com formato de imagens super realistas, para não ficar uma coisa borrada, né, para não alucinar a IA, né? De uma empresa atacadista, então, Tijolo Doce eu criei como se fosse uma empresa atacadista que vende doce, né? E que vende produtos a qual se chama Tijolo Doce. Meio óbvio, né? E utilize gráficos modernos como material a ser apresentado no meu diretor comercial da empresa. Então, pense assim, eu tenho que criar um material. Para quê? É para minha universidade? É para minha aula? É para apresentar um material do trabalho, da escola e tal? Bota mastigadinho para ela, no detalhe, eu quero que tu faça assim, assim, assado. Pode ser com outras palavras, não precisa ser muito fino, não. É só para ela entender o que tu quer. Então, com esse texto, eu cliquei aqui no lapisinho apresentação de slides, escolhi a apresentação detalhada, botei o idioma português e coloquei aquele texto lá, o prompt, a orientação. Ela me gerou esse resultado aqui. Então vamos dar uma olhada. Ó. Pode ver que ele trouxe visualmente a imagem de uma. Como eu falei, atacadista e tal, ele adotou a ideia de um armazém. Então já botou uma empilhadeira. Olha que legal o efeito da imagem. Ele já criou a imagem, não pegou de um banco de dados. Ali pode ver em cima ali, ó, ele colocou a apresentação de resultados, porque eu dei a orientação. Ele criou a primeira página, a capa. Ele já pegou de 2 a 8 de março, porque ele entendeu que é o período da minha planilha, 2 a 8 de março. Então, pode ver que ele está pegando dados da planilha, cruzando para criar um material. O texto aqui você pode direcionar, eu quero que a capa conte o primeiro texto, com um título tal. Eu quero que a primeira página da apresentação fale só sobre receita, a segunda só sobre movimentação, a terceira sobre novidades, a terceira sobre reclamações de clientes, porque você pode usar para feedback para clientes. Customer Success e Customer Experience tem um baita potencial de você cruzar esses dados também, né? E aí aqui tem análise de sincronia, então ele vai populando as informações do que ele entende do teu material e conforme tu orienta. Então, olha que legal. Ele já somou toda a minha receita, deu uma informação ali,
né? Onde eu estou em cima aqui, ele me dá, onde está laranjinha e está cortando, ele me dá a informação da receita bruta semanal de 109K, né, BRL, ou seja, 109 mil reais, né? Quantas caixas e fardos movimentados? 1.500, o escopo da operação. Pensa assim que se tu tem um armazém de carga, quantas cargas tu tem armazenada, ele pode até fazer o mapeamento da tua carga ali, se tu der as informações planilhadas para ele. Para tu ter assim uma visão do armazém visual, eu tenho nesse estoque, nessa rota da carga tantos movimentos, nessa aqui outra carga, esse movimento está sendo maior aqui nessa área, enfim, dá para fazer muita coisa, tá? Eu sugiro você brincar bastante com essa ferramenta, tá? E ali ele trouxe um highlight ali, ó. Em apenas 7 dias, a operação atacadista gerou um portfólio completo através de uma malha terceirizada, mantendo liquidez imediata de estoque. Então, como é resultado, como apresentação de resultado, ele está trazendo os termos que a gente usa numa apresentação de resultado. Liquidez, malha terceirizada. Então, conforme tu dar a orientação de tipo de apresentação, ele vai mudar também a forma de escrever, tá? Gráficos aqui, ó, ele trouxe cross-docking perfeito, que é a questão da movimentação da carga, né? Ó, volume de fardos vendidos no dia corresponde exatamente ao volume. O que que ele fez? Ele cruzou os dias de entrega da empresa, por isso que eu fiz planilhas totalmente diferentes para ele cruzar as informações. Pode ver que ele pegou duas planilhas totalmente diferentes e ele cruzou. Algo que você faria, talvez com dinâmicas, calculando, botando num gráfico daqueles de pizza horroroso. E olha que legal. Ele já fez um gráficozinho bonitinho ali, salientando as diferenças e tal. Comportamento da receita, então temos uma linha aqui de receita, picos e movimento, né? Ele pegou por data, olha que legal. Ele fez uma timeline. Isso você pode direcionar, eu quero que sejam gráficos da cor azul, eu quero que sejam sempre gráficos de barras, eu quero gráficos de pizza, eu quero gráficos vertical, infográficos. É tu que manda, tá? Então ali, por exemplo, qual foi o principal produto que ele me trouxe? Pô, olha, daquele planilhão, eu vi que o tijolo doce recheado, cheguei a ficar com água na boca de escutar isso. Tem o tijolo doce com coco, tem o tijolo doce com amendoim. Então, olha que legal. Daqueles planilhão, ele já me cruzou quais são os produtos, né, mais vendidos e a receita dele. Aí o matriz de portfólio, né, margem versus giro de estoque, ó. Então ele já trouxe ali alto valor agregado, né, versus o alto giro. Então você tem uma visão ali de mercado, ó. Então olha só que legal, ele te traz alertas da tua massa de dados. Às vezes tu fez uma análise, é bom pedir uma contraprova, né, uma opinião da IA, né? Então dá para pensar nisso, né? A malha de distribuição, então aqui onde eu estou com a câmera em cima, ele diz que o CD da tijolo doce tem 1.500 caixas, tá? Aqui não está aparecendo por causa da minha câmera aqui. Mas aí ele mostra num formato bonito, olha, quanto tempo tu ia levar para fazer isso? Tu ia usar Canvas, talvez, para botar em cima, ou usar a IA do Google Apresentações para criar, então tu ia demorar. E olha que bonitinho isso aqui, ó. Eu gosto muito de visual, tá? Ele pegou a imagem do CD, né, do centro de distribuição. Olha que bonitinho, ele botou uma imagem de empilhadeiras, deu uma camadinha cinza para ficar uma perfumaria, uma coisinha bonitinha. E isso aí tu vai mandando nele. Se tu gosta de trabalhar com imagem, tu vai voar nisso aqui. Então olha que legal, ele pegou todas aqueles 1.500 caixas, ele pegou como é que foi distribuído pelas empresas, olha, e calculou ainda em base de quilômetro e percentual. Por quê? Porque tinha alguns dados base na planilha e ele já fez pré-cálculos. Olha que legal. Né? Então aqui, ó, 64% do nosso volume total, 955 unidades, é escoado pelas rotas médias e longa distância. Então aqui eu já sei, pô, entre 200 quilômetros, né, é o meu ponto-chave. Então é legal que ele traz, dependendo do cruzamento das informações que tem, ele traz algumas observações que tu nunca percebeu, sabe? É bem legal. Um outro ponto de vista. Acho que é o melhor dizer, né? Isso que IA não tem nem olho para ter ponto de vista, né? Mas ok. Então olha aqui, ele já trouxe ticket médio logístico, qual foi o pico do volume, né? O foco premium. Ele traz uns termos bonitos, tá? Ele traz uns termos bonitos. Aí aqui o que ele diz, ó, dia 8 de março exigiu 76% menos esforço logístico e de frete do que no dia 6 do 3, entregando um valor unitário quase 3 vezes maior. Então vou te dar um exemplo, tu estás participando de uma organização, de um evento, de uma feira que é 3, 4 dias. Aí tu tem a relação de quantas pessoas acessou por hora e tal. Coloca nele aqui, tu vai ter um highlight bem legal, assim, visual de movimentação, se aquele é um dado que se repete, enfim, dá para usar para muita coisa, tá? E aqui o que ele traz? Eu estou
em cima aqui de novo, atrapalhando a tua visão, mas aqui no primeiro quadro à esquerda ele trouxe otimização de frete longo, né, que é para o Expresso Rodoviário Sul, uma das empresas fictícias, foi 350 quilômetros, devemos priorizar o embarque de alto valor agregado, premium, tá? Maximização da unidade, né, do valor da unidade. Campanhas comerciais devem focar em aumentar o ticket médio logístico. E o terceiro, né, manutenção do just in time, né, alinhamento one-on-one, um a um, né, entre vendas e transporte, ou seja, uma conversa melhor ali, quem vende e quem traz, né, fornecedor, comprador, né, legal. Então é legal que ele trouxe highlights, né. Isso só com 2 planilhas e um comando de texto. Muito legal, né? E você pode, por exemplo, aqui, ó, nesse botãozinho aqui, tu baixa para PDF, certo? Ou tu baixa um PowerPoint pronto. Aqui uma dica, tá? Quando tu baixa o PowerPoint, se não tem a ferramenta paga do Google, da Microsoft, tu pode abrir um Google Apresentações e importar esse bichinho. E tá pronto. Tudo gratuito, tudo grátis. E vamos continuar nossa jornada de Notebook LM. Olha, pessoal, fico feliz de te trazer para você esse vídeo, porque eu demorei muito sozinho em saber usar, porque eu nunca tinha visto um tutorial de Notebook LM. Então, eu tô compartilhando aqui as coisas que eu já explorei para você poder usar no seu trabalho, no dia a dia, compartilhar com o teu colega, porque o teu colega vai ter outras ideias, vai te ensinar. Então, a melhor coisa que tem hoje é troca de conhecimento. Acho que é a melhor moeda que a gente tem. Porque hoje tu está ensinando, amanhã tu vai estar aprendendo e tu vai aprender, vai melhorar o teu trabalho, vai criar talvez até alguma coisa nova na tua empresa, no teu serviço, na tua prestação de serviços. E quanto menos pessoas tu tiver na empresa, melhor. Tu otimiza o tempo delas, né? E cria material. A IA tá vindo para isso aí, né? Depois a gente tem resumo em vídeo, tá? O resumo em vídeo nada mais é do que uma apresentação, de que nem a gente viu, só que narrada. Aqui ela tem uma média aí de 5 minutos, mas pode ver que ela não tem um lapisinho, ó. Então, eu não recomendo usar muito isso, ó. Eu criei um aqui só para tu ver, tá? Então, olha aqui como é que fica a entrega. Aqui tu pode colocar em tela cheia, ó. É bom se tu quer ter uma opinião no teu material, ó. Nessa finalidade é legal, tá? Olá, vamos dar uma olhada na análise de performance da Tijolo Doce. O foco aqui é a Se a Anvisa vê a gente carregando doce assim, um caminhão caçamba, parece um caminhão de adubo. primeira semana de março, onde a gente vai cruzar os dados de vendas com a nossa operação Desculpa, eu falei errado, não é caminhão de adubo, é caminhão de aterro sanitário. logística. A ideia é simples, entender o que os números estão realmente nos dizendo para a gente tomar decisões mais inteligentes. E olha, já começamos com uma notícia daquelas, R$ 109.400. Aqui o porquê que eu trago uma atenção, tá? Pode ver que ele está trazendo ali, ó, termos em inglês, por exemplo, o mês de março, semana 1, né? March, week 1, né? Aqui, se tu quer fazer uma apresentação narrada para algum, é legal, dá para explorar esse recurso. O limitador dele só é realmente não ter aquela opção de lapisinho para tu orientar ele, por enquanto. Se você usa a versão paga do Notebook LM, né, a conta do Google paga, aí ele abre o lapisinho e dá para orientar. Mas o resultado não é tão diferente não, tá? Esse foi o nosso faturamento total só nessa primeira semana. É um começo de mês fantástico, sem dúvida. Um resultado que a gente precisa comemorar e, claro, entender bem a Gostaria de ver esse resultado na minha conta da Tijolo Doce. Digamos que eu tenho isso na minha conta, mas com uma quantidade de dígito bem menor, bem menor. Fundo. Para a gente entender como chegamos nesse resultado, Ó, então ele faz praticamente o que fez naquela apresentação, só que o visual dele é muito assim de rascunho, tu não consegue definir muito o estilo visual na conta gratuita, então esse aqui usa só para tu ter uma segunda opinião, tá? Ele vai misturar um pouco de fala com um pouco de apresentação, tá? E ele não passa de 5 ou 6 minutos, tá? Então aqui ele criou lâminas, ó. Ele sempre vai ter esse estilo, tá? Esse estilo branco com algumas coisinhas pré-desenhadas à mão, tá? É bom porque ele foca muito em texto, ou bullets, como a gente chama, né? Que é os pontos chaves, né, da apresentação, ó. Então aqui, ó, ele faz algumas coisinhas de gráfico, mas sempre tem esse estilinho desenhado. Eu particularmente não gosto. A não ser que você esteja trabalhando em algum material de escola, ensino, que esse estilo caia aí, desconsidero o que eu falei, vai fundo, tá?
Ah, e dá para usar para um material bem bacana, assim, para a escola, tá? Você pode fazer uma matéria e fazer isso aí, né? Ó, então ele vai fazendo análise cruzada. É praticamente como se pegasse a planilha de apresentações e lesse, mas o visual dela é bom para uma segunda opinião. Isso você pode considerar bem interessante, tá? Pega um material teu, um PDF, como eu comentei, né? Um portfólio teu de produtos, o que tu deseja vender, ou até um link de uma postagem tua, pode ser também. E faz isso aí, tu vai ver um resultado bem interessante, tá? Às vezes tu vê um ponto de melhoria que tu não tinha percebido. Esse ponto é legal. Mapa mental, não funciona muito bem ainda, mas é para ele criar a estratégia, o mapa mental de uma operação. Você quer mais focado para a área de projetos? Não vi um resultado legal no Notebook LM, então vamos dar uma pulada. Vai chegar o momento que a gente vai chegar. Relatórios. É praticamente converter tudo isso aqui como se fosse um resultado do Google Gemini, sabe? Tipo, ele vai gerar um relatório para ti descrevendo só texto. Então, não foca muito nisso, não. Cartões didáticos. Isso aqui pode ser usado muito para escolas, tá? Para você usar visualmente um cartão com uma informação, como se fosse uma nota adesiva, tá? Teste. Teste aqui é interessante, tá? O teste você pode usar muito na área de ensino. Por exemplo, você quer fazer provas, você quer fazer quiz, né? Perguntas e tal. Dá para você simular aqui, sabe? Ah, eu quero fazer uma avaliação de treinamento da minha empresa, né? Quando os colaboradores entram, fazem um treinamento, e eu quero que eles façam uma avaliação sim. Hoje o pessoal usa muito o Google Forms, né? De forma gratuita, mas esse cara dá para explorar também, tá? E aqui vamos falar de infográfico. Esse aqui é um dos meus queridinhos também, eu gosto, né? O que eu recomendo no Google Notebook LM é você focar em 3 pontos, tá? Resumo em áudio, apresentação de slides e infográfico. Lembra que o Google Apresentações que eu mostrei para você é um slide de vários itens e tal? O infográfico é pegar tudo, botar numa panela e mostrar numa única imagem. É tipo isso. Então é muito bom para uma apresentação tu botar tudo na tela e depois tu vai trazendo no detalhe cada tópico, né? Então, mesma coisa, você clica no lápis, tá? Escolhe o idioma, lembre-se sempre disso, é muito importante, tá? Aqui você escolhe se quer paisagem, que é o formato que nem a gente está vendo aqui, tela cheia, né? O landscape. Retrato é aquele mais quadradinho, né? Desculpa, retrato é que nem a minha câmera aqui praticamente, o quadrado, a minha câmera um pouquinho mais larga, tá? Isso aqui é bom para usar em postagem de redes sociais, por exemplo. Aqui tu tem uma questão de escolher um pouquinho já de visuais, ó, então tem algumas opções, mas não te prende a isso, tá? E aqui onde é o texto, o prompt, né, o comando, você pode colocar o mesmo que colocou nos outros, ó. Por exemplo, o que eu coloquei aqui no dashboard aqui, ó. Ver comando personalizado, ó lá. O mesmo que eu coloquei nas apresentações. Simples assim. Aí eu cliquei, olha o que ele gerou aqui, ó. Então eu deixei em tela cheia primeiro. Olha que legal. Ele gerou numa tela única, tá? Deixa eu dar uma diminuída para você ver ela no inteira aqui. Ó, acho que até ficou pior, né? A IA não ajuda as pecinhas gravando vídeo, não. Então aqui, ó, olha que legal. Ele pegou todas as minhas informações dessa planilha de movimentação de receita e jogou numa tela única. Eu digo, ó, Richard, esses aqui são os pontos principais que eu quero te trazer. Mas olha que legal que ele já trouxe um visual da empresa, como ele entendeu na atacadista, porque eu botei no comando lá, ele já botou uma identidade de marca com o nome da empresa, olha, ele criou até tipo um logo da empresa, ó, bem legal, ó. Se tu botar o logo da tua empresa como fonte, ele tá meio que se perdendo, mas ajuda, tá? Aqui ele botou já, cruzou os dados de movimentação no canto, ou seja, concentrou os principais pontos da tua planilha, por exemplo, quantas cargas foram transportadas? Pô, 1.500. Né? Quais são os pontos positivos? Pô, eficiência em longas distâncias, né? O porquê? Porque a empresa tal liderou o volume com rotas de 350 km, longe pra caramba, né? E alta frequência de entregas. Então ele já vai te trazer uns highlights, alguns pontos chaves. Aqui ele faz um cruzamento, ó. Eu quero que tu faça a correlação de faturamento e volume, né? Então ele traz um gráfico, ó. Pode ver que ele traz um gráfico, identidade de marca, bota umas caixinhas e tal. E aqui no lado esquerdo, só receita, tá? Então ele fez isso. Então tu tem um gráfico, é como se fosse uma primeira lâmina de apresentação com tudo junto. Ó, isso aqui é o resumão da minha apresentação, tá? Depois eu vou indo no drill down, como chama, né? A gente vai no detalhe.
E aqui uma dica que eu levei muito tempo para aprender e vou compartilhar contigo. Eu criei um dashboard, eu criei uma apresentação, criei um áudio, blá blá blá, tá? Mas eu não gostei muito desse infográfico, sabe? Eu achei meio bobo. Eu pego o mesmo comando, vou lá em infográfico, boto português também, porque não podemos esquecer disso, tá? E aí eu vou lá e colo de novo e mando. Isso aqui é legal porque cada vez que tu vai fazendo um, ó, aqui ele está gerando um infográfico, eu já aproveitei para você ver como é que ele gera. Cada vez que ele gera um infográfico, uma apresentação, ele vai gerar num formato. Se tu gerar um áudio, ele vai gerar diferente. Então tu consegue ter uma perspectiva. Então às vezes tu pode criar 3 materiais do mesmo, olhar, pá, eu gostei desse, desse, desse. Eu peguei a apresentação, pá, eu gostei da apresentação, uma lâmina de uma apresentação, uma lâmina da outra, e aí tu junta tudo num Google Apresentações e tá feliz da vida, sabe? Ou tu pega o primeiro que tu gostou e vai. Então é bem legal, sabe? Ou tu vai simulando, eu quero um que com fundo escuro, eu quero um com fundo claro, eu quero um que você foque mais em receita, eu quero outro que foque mais em movimentação, eu quero outro que você foque mais em marketing, eu quero que você foque mais em projetos. Isso aí é bem legal que essa ferramenta você pode usar também para o teu projeto, né? Pega a planilha do teu projeto que tem todas as etapas, por exemplo, se você tem um Canvas, um Trello e tal, coloca numa planilha aqui e pede para ele gerar uma apresentação do teu projeto. Ele vai criar toda a história de fase inicial, quais são os cards, quais são. Dá para fazer muita coisa legal. Ó, aqui então eu dei uma leve pausa, mas ele levou uns 2 minutos no máximo, é rápido. O áudio que ele acaba levando mais tempo, tá? Por causa da qualidade do som, realmente. São áudios grandes, às vezes é 10, 20 minutos, tá? Por isso que eu falei podcast, ele é bem extenso, mas é muito legal, tá? Às vezes você pode ter um artigo da sua universidade, por exemplo, uma publicação acadêmica. Bota aqui ele como fonte, o link aqui, e pede para fazer um áudio. Ele vai fazer uma interpretação daquele artigo, até do teu TCC da universidade, por exemplo. Coloca aqui e deixa para ele ver a opinião. É bem legal, é bem legal. Então aqui, ó, ele gerou um novo, tá? Ó, relatório de vendas e logística. Vou clicar em cima para ver como é que ficou. Ó, viu como ele já mudou tudo? Tu pode até de repente usar ele como 2 páginas de uma apresentação, usar para o teu website, enfim, dá para fazer. O que depende muito é o quê? É o que tu vai orientar para ele fazer no comando ali no prompt, né? Eu quero que tu faça isso, aquilo. E aí ele vai te trazer o resultado. E olha que legal, ó. Ele trouxe isso aqui, ele usa muito o poder do Google Gemini e Google Banana para imagem. Olha que legal. Ele criou as caixas aqui simulando o produto, né, pronto no centro de distribuição. Já botou o nome da empresa. Olha o quanto tempo tu ia levar para fazer isso, né? Uma apresentação. Os caminhões atrás ali já com a cor da empresa e tal, as empilhadeiras, ó. Então já criou uma identidade visual bonita, sabe? E aqui, mesma coisa, jogou receita para um lado, movimentação para o outro, mas aí dependendo do comando, tu pode focar num, tu foca no outro, enfim. Então, isso é apenas para você ter uma ideia do infográfico. Se você quiser uma apresentação nova, claro que você vai clicar para baixar aqui também, né? Mas se você quiser uma apresentação nova, mesma coisa. Clica aqui em apresentação, coloca em português de novo. Isso não esqueça, isso é o mais crítico, tá? E coloca o mesmo comando. Aí ele vai gerar uma apresentação nova, com diferentes imagens. São os mesmos dados, mas ele vai te apresentar de uma forma diferente. Então gera umas 13 e vê qual é que te agrada mais. Simples assim. E aqui eu vou trazer um exemplo usando o Notebook LM de um jeito bem mais simples, tá? Aqui ele tem o campo no lado esquerdo. Estou mudando toda a temática. Esqueça agora tijolo doce. Fiquei com muita fome fazendo esse vídeo. Tá? Logo de doce, né? Eu peguei o tema do momento triste, né, e preocupante. Como a gente trabalha com comércio exterior também é preocupante. É a guerra entre o Irã, Iraque e Estados Unidos, tá? O que eu fiz aqui? Eu procurei aqui no pesquisa Google. Eu botei guerra Irã-Iraque. Só isso, como se fosse dar uma pesquisa no Google. Ele localizou vários sites que contêm as notícias, tá? Então ele só foi lá, pegou, é como se estivesse pesquisando no Google e clicando em cada site. Não, ele já faz isso para ti. Ele pega os sites que têm essas notícias, coloca aqui como fonte automática. Tu pode colocar mais de 100 fontes, tranquilo. E aí tu pode fazer a mesma coisa. Clica aqui em áudio, no lapisinho, pede para ele interpretar essa notícia, esse áudio. A apresentação de slide, tu pede para ele criar uma apresentação com base nisso. Tu pode pedir para fazer do teu site, da tua empresa, por exemplo, né? E o infográfico. Então, mesma coisa que a gente fez lá,
Lá eu coloquei planilhas. Aqui eu só digitei no Google, mas tu pode fazer junto. Eu posso botar umas planilhas e botar o site da minha empresa concorrente, né? Ou digitar todas as filiais da minha empresa, ou cruzar dados com outra empresa que é diferente para ver o que dá para aproveitar de fazer legal, tipo de benchmarking, ou dados de pesquisa de mercado, enfim. O que tiver site de internet, PDF, planilha, tu coloca aqui, ele vai trabalhar para ti. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ele criou um infográfico sobre o cenário atual da guerra, tá? Baseado no que está disponibilizado na mídia, né? O que ele fez? Ele criou um infográfico, né? Ó, a Guerra do Irã de 2026 como cronologia de um conflito globalizado. Linha do tempo da escalada, os impactos na economia e consequências globais, tá? Então, ele tem a estimativa de impacto, né? Militares iranianos mortos. Essa é a pior parte, né? A perda de famílias, pessoas, né? Em 1º e 2 de março, você fez uma timeline, uma linha do tempo aqui, ó. 1 a 2 de março, retaliação total, né? O Irã fecha o Estreito de Hormuz e ataca bases americanas no Bahrein, Catar e Kuwait, né? 3 a 7 de março, expansão do teatro, então Israel invade o sul do Líbano, Estados Unidos afunda a fragata Iris Dena no Oceano Índico, né? Então, ele faz tipo, como se fosse uma linha de tempo baseado no que está informado nos sites, né? E aí, quais os impactos na economia, né? Eu pedi no prompt, quando eu gerei isso, que ele faça esse cruzamento, cria uma timeline e tal. Bloqueio energético, então o fechamento de Hormuz interrompeu o fluxo global de petróleo, fazendo os preços dispararem, realmente é isso que está acontecendo, né? Então, já se fala em dificuldade de fornecimento, mexer nos impostos para ajudar o Brasil aqui, possível falta de diesel para transportes rodoviários, que hoje o Brasil prevalece o transporte rodoviário, né? Colapso logístico e de seguros, então seguradoras cancelam a pólice no Golfo, criando bloqueio de fato. Então, mais de 150 navios bloqueados, ou seja, os navios grandes de carga, né, petroleiros, containeiros, enfim, para ir lá é arriscando, então as seguradoras já não estão bancando mais. Sem seguro, ninguém vai, então, né? Com seguro já não recomendaria ir, mas enfim, né? É uma questão muito delicada, né? E crise de aviação civil, né? Os espaços aéreos de 7 países foram fechados, forçando a suspensão de voos por companhias global. Isso foi apenas um infográfico. Se eu pegar e entrar amanhã, por exemplo, e digitar Guerra do Irã, ele vai pegar novas notícias e vai gerar um material atualizado, sabe? Então, cada vez que tu pesquisar, ele vai gerando um material atualizado. Eu falei aqui de um tema preocupante agora, desse momento, da data de gravação desse vídeo, mas tu pode fazer, por exemplo, do teu tipo de trabalho, ou do teu curso de inglês, espanhol, enfim, pode fazer de diversas coisas. Só dá um Google do que tu quer que ele apresente, tá? Aí aqui, por exemplo, no material da apresentação, ele criou um vídeo narrado também, que nem a gente foi ouvir aquela hora lá. Aqui ele criou uma apresentação, né, no mesmo formato que a gente viu, ó. Então aqui eu estou bloqueando, atrapalhando, né, mas a anatomia de um choque sistêmico à guerra de 2026. Então ele deu uma timeline aqui, ó, anos 80, inimigo do meu inimigo, queda do vácuo e tal. Uma tabela de cruzamento com o objetivo estratégico, capacidade tática e vulnerabilidade crítica, os indicadores de escalada, né, de 2025, dezembro a 2026, fevereiro, é como se fosse trazer um resumo. Então pode ver que ele criou imagens de mapa, tudo com base do que tem na mídia, tá? Ó, então ele traz algumas leituras, tá? Sempre temos cautela com essas leituras, tá? Porque às vezes ele, dependendo do que tu colocou, ele não interpretou bem, então dá uma olhada com cautela o que ele te entrega, ó. Então aqui ele fez uma timeline, ó. Trouxe aqui o Estreito de Hormuz, a visão geográfica, ó. Então ali a noção de navios bloqueados e não passam, o efeito em cascata, então pode ver que ele vai criando uma identidade visual conforme o tema, né? Então ali, ó, gargalo no Catar, a cadeia de petróleo desfeito, o colapso aéreo logístico e a conclusão macroeconômica, né? O risco não é mais local, o choque na oferta devido à escassez energética, é um problema energético de fato, né? Repentina do Golfo projeta uma inflação sistêmica imediata que atinge com força os mercados da Ásia e da Europa. Mas não é só deles, né? Atinge nós também, né? E é a síntese sistêmica, né? Então ele cria mais uns highlights, um texto. Isso aqui só com o Google, pessoal. Só pesquisei um termo e ele criou tudo isso aqui. Ó. Então ele traz alguns pontos também, tá? Da mesma forma, ó. Então se eu clicar aqui Um no áudio, ó, expresso sobre a eclosão da Guerra do Oriente Médio em 2026.
Sabe, lá em fevereiro, o colapso de negociações nucleares e protestos geraram um ataque preventivo dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, usando o Iraque como campo de batalha e travando a economia global. Então, aqui no áudio é legal que ele faz uma narrativa. Então, por exemplo, se você quiser digitar no Google um tema específico para falar para você, por exemplo, eu gosto muito de pesquisar, usar essa ferramenta para estudar termos de logísticas americanos. Então, eu pego alguns jornais, referências de alguns jornais online, ó, né, que falam sobre logística, né, de cargas em containers, bulk, enfim, e ele pega ali e coloca ali os sites, e eu peço para gerar um áudio já para ele fazer um resumão para mim. Mas eu posso pedir para ele fazer em inglês para eu praticar o meu idioma em inglês também. Eu posso pedir para ele fazer em espanhol, posso pedir para fazer em outros idiomas. Então você pode usar ele para aprender conteúdo, você pode usar ele para apresentar o material visual para diversas formas. Bem completo, não é verdade? Então, o vídeo acabou se tornando um pouco longo, mas pessoal, não tem como não ser um pouco longo para explicar nessa riqueza de detalhe. Fica voltando e vindo o vídeo, mas explora esse recurso. A inteligência artificial vem para você criar coisas novas ou auxiliar no teu trabalho, certo? Então, não só no teu trabalho, pode ser na tua empresa. Tu é um pequeno empreendedor, por exemplo, tu não tem condições financeiras ainda de pagar uma empresa ou ter um funcionário, um colaborador só para isso, começa a ter fazendo as coisas mais rápidas ali, mais fácil, ou até mesmo de trazer ideias de novas oportunidades de negócio, novos produtos, enfim, né? Então, é bem legal. Recomendo você começar a utilizar, ainda mais que é gratuito, usa a tua conta Google e faz do jeito que eu sugeri. Pega um termo que tu gosta, ou já algum dia a dia do teu trabalho e começa a trabalhar. Chega no trabalho, apresenta para o teu gestor, para o teu chefe, supervisor, coordenador, ou para o teu colega, diz, pô, olha só que eu consegui criar. O que que tu acha? E aí a pessoa vai dar uma ideia. Você vai ver que o resultado é bem legal, porque hoje a gente está carente no mercado de pessoas que se interessem por IA, todo mundo vê IA, 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 parece da roça, né? Mas a gente não vê ainda algo muito estruturado de pessoas ou querendo aprender ou querendo ensinar. Às vezes acontece muito que tem um curioso na empresa, esse curioso na empresa começa a ser um multiplicador, né? Começa a trazer. Seja esse cara, seja a provocação. Aprenda, traga para o seu colega, para a sua empresa, ajude, eles vão aprender, vão te ensinar e quem cresce? É a empresa, você cresce em conhecimento, todo mundo se ajuda. Então dá para usar na área de ensino, na área de negócios, na área de educação, dá para usar em muita coisa. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Vamos seguir aqui no Canais com cursos. Vou tentar trazer ele nesse nível de qualidade para você, com dicas, pensando mais na área empresarial, na área de negócios, para você poder se desenvolver. E eu gostaria muito que você colocasse aqui nos seus comentários alguns exemplos do que vocês... Pô, Richard, eu coloquei, fiz tal empresa, gostaram, não gostaram, eu fiz para isso, eu fiz para aquilo. Coloque, eu vou ficar muito feliz em saber que esse tempo que eu dediquei aqui para você trouxe um resultado e um impacto positivo para você. Porque hoje, a única coisa que a gente não consegue, não é roubado da gente ainda, é conhecimento. Então aproveite, conhecimento sempre é muito bom. Então eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e espero que você se inscreva no canal para ter acesso ao nosso novo curso de graça, que nem esse vídeo, para você dizer, olha, eu estou começando a saber que tal de bicho é esse IA e estou aprendendo algumas coisas legais. Tá bom? Então, tchau!